Olá galera, beleza? Chegando com mais um vídeo para resolver algumas questões de química. E o assunto de hoje é forças intermoleculares. Depois da vinheta, vamos falar mais sobre este assunto. O que são forças intermoleculares? Forças intermoleculares são forças que atuam entre moléculas, né? O nome já diz intermoleculares. É o que vai unir aí duas moléculas, seja moléculas polares ou apolares. A saber, nós temos três tipos de forças que atuam entre as moléculas. Nós temos as forças dipolo induzido, que atua em moléculas apolares. Nós temos a força dipolo permanente, que atua em moléculas polares. E nós temos também a força ou interação chamada ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, que atua em moléculas polares, que tem aí em sua formação, em sua constituição, o hidrogênio de uma molécula ligado ao flúor, oxigênio ou nitrogênio de outra molécula vizinha. É o que a gente chama do grupo FON, beleza? Então, nós vamos para a tela, nós vamos responder dois exercícios e nesses exercícios eu vou falar um pouquinho para vocês como que funciona essas três forças. Vamos lá? Bom, galera, nós temos aqui uma questão e essa questão diz o seguinte: a água e o etanol são dois líquidos miscíveis em quaisquer proporções devido às ligações intermoleculares denominadas. Então, aqui está pedindo quais são as interações intermoleculares que atuam entre a água e o etanol. Bom, como o exercício, né, a atividade aqui está falando que se trata de dois líquidos miscíveis, então a gente entende que eles têm a mesma polaridade. Por quê? Como eu já falei em vídeos anteriores, nós temos uma situação em que semelhantes dissolvem semelhantes, ou seja, polares dissolvem em polares e substâncias apolares são dissolvidas em outras que também sejam apolares, certo? Eu vou desenhar para vocês a molécula de água e a molécula de etanol e nós vamos ver qual é a interação que há entre essas duas moléculas. Estando em um sistema, a molécula de água, H2O, eu vou fazer a forma estrutural dela para facilitar a compreensão. Então, nós temos H2O e nós temos a molécula de etanol, que seria o oxigênio, né, com H, que é a hidroxila, com mais carbono, né? Et vem de 2, então são 2 carbonos. Você vai estudar, vai aprender melhor essa situação aí no terceiro ano do ensino médio, tá? Mas aqui nós temos a molécula de etanol. Vamos fazer mais uma molécula de água. Imagine você um sistema contendo essas duas substâncias. E nós estamos montando aqui as estruturas dessas substâncias. Então, a gente sabe, né, que o oxigênio ele pertence à família 6A. Então, ele faz aí duas ligações. Então, está fazendo aqui uma ligação com hidrogênio, né? O oxigênio ele precisa de duas ligações, fazendo outra ligação com hidrogênio. Beleza? Vamos construir aqui mais uma molécula de etanol, que é a hidroxila, CH2 e CH3. Agora, nós vamos verificar qual é a força que atua entre as moléculas. Falei para vocês que moléculas polares, nós temos a força chamada dipolo-dipolo ou dipolo permanente. Então, nós temos aí dipolo permanente para moléculas polares. Para moléculas apolares, nós temos dipolo induzido, apolares. E nós temos aí a ligação de hidrogênio para aquelas que têm o hidrogênio ligado em outra molécula que tenha o F, o oxigênio ou o N. Então vamos verificar aqui, ó. O oxigênio, ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio, tá? Então, esta molécula, ela é polar. Vai formar um polo eletrônico aqui, ó, ao lado do oxigênio. A molécula de água, ela é polar, tá? Então, eu tenho aqui esses dois elétrons, né?
formando um par de elétrons disponível que ficarão sobrando. Essa ligação que está na cor azul significa 2 elétrons, essa também 2 elétrons, completando 8 elétrons. O outro oxigênio da mesma forma. Tendo esses elétrons disponíveis e de acordo com a fila de eletronegatividade que eu falei para vocês no vídeo passado, né, onde fala sobre quais são os elementos mais eletronegativos, nós sabemos que o oxigênio ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio, tá? Então, essa molécula é polar. Se eles são miscíveis, né, a água e o etanol são miscíveis e a água é polar, subentende que o etanol também é polar, tá? Então, as duas substâncias aqui, elas são substâncias polares. Se elas são substâncias polares, qual o tipo de força que vai atuar? Pode ser dipolo permanente e pode ser a ligação de hidrogênio. E aí, para fazer o desempate, nós temos que ver. Nessa molécula, há o hidrogênio de uma ligando no F, no O ou no N de outra? Sim, nós temos aqui, por exemplo, o hidrogênio da água vai interagir, por isso que eu coloquei esse sistema aqui e montei várias moléculas, né? 2 de cada. Esse hidrogênio dessa molécula de água vai interagir com o oxigênio do etanol. Da mesma forma aqui, ó, esse hidrogênio vai interagir com o oxigênio da água. Havendo interação de hidrogênio de uma molécula com o oxigênio de outra, ou F ou N, que no nosso caso aqui não tem F nem N, mas tem o O, então a ligação que existe entre essas substâncias, tá, é a ligação de hidrogênio. Portanto, gabarito aí, letra A. Certinho, galera? Interação de hidrogênio ocorre entre moléculas que contêm o hidrogênio interagindo com F, com O ou com N de outra. No caso do etanol e da água, nós temos o hidrogênio de uma molécula interagindo com o oxigênio da outra. Então, aqui nós temos a ligação de hidrogênio, ou também conhecida como ponte de hidrogênio. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão 2. A questão 2 diz o seguinte: a queima de floresta é uma das imagens mais negativas do Brasil e do exterior. Durante a queima, são liberadas toneladas de gás carbônico, CO2, um dos gases do efeito estufa. A derrubada de floresta altera o equilíbrio ecológico da região, interferindo no ciclo das chuvas, precipitação de água, né, e na fertilidade do solo. Pode-se afirmar corretamente que as geometrias moleculares e as polaridades das moléculas de água e de gás carbônico são, respectivamente. Então, antes de responder essa questão, vamos falar um pouquinho do que nós não falamos ainda sobre geometria molecular. Beleza? Então vamos lá. Geometria molecular. A geometria molecular é um espaçamento entre os átomos. Os átomos, quando ligam, né, um com o outro, formando aí uma substância, eles têm uma geometria, eles formam ângulos, tá? E eu estou trazendo aqui para vocês um mapa mental, onde eu, de forma resumida, vou falar para vocês sobre a geometria molecular. Se a molécula ou o composto é formado por 2 átomos, tá? Não possui átomo central. 2 átomos não possuem átomo central. Portanto, a geometria entre esses átomos vai adquirir um ângulo de 180 graus e formará o que nós chamamos de geometria linear, tá? Eu dei aqui como exemplo O ligado com O. Então, eu tenho aqui a geometria linear. Se eu tenho 3 átomos, eles não possuem elétrons disponíveis. Se esses 3 átomos não possuem elétrons disponíveis, a geometria continua sendo linear, tá? Então, nós vamos pegar aqui, por exemplo, o caso do CO2. O CO2 que está como exemplo aqui, ó, e também o SO2. O que acontece? Nós temos o carbono, ele precisa fazer 4 ligações. Então, ele vai ligar com o oxigênio 2 vezes e com outro oxigênio 2 vezes. Então, aqui nós temos a chamada ligação covalente entre o oxigênio e o carbono, tá? Portanto, o oxigênio ele fica com os seus 8 elétrons, né? Porque ele já tem 6, né? Então, olhando a tabela periódica, o oxigênio está na 6ª, na família 6A, o grupo 16,
ele precisa de 2 elétrons para chegar à sua estabilidade eletrônica. Ele ligando com o carbono aqui 2 vezes, né? Fazendo aí uma ligação dupla, ele vai adquirir essa estabilidade. E o carbono, por sua vez, que está na família 4A, precisa de 4 ligações para chegar a 8 ligações, adquirindo também uma estabilidade, certo? O que eu estou falando aqui a respeito de ligações, tem um vídeo, eu vou deixar um vídeo aí no card, onde eu falo sobre ligações químicas, tá? E aí você vai entender como que funcionam as ligações entre esses elementos. O foco agora, que é a geometria molecular, é simplesmente dizer para você que eu tenho a situação de 3 átomos e não tem elétrons disponíveis no átomo central. Neste caso seria o carbono. O carbono ele não possui mais elétrons disponíveis, porque ele já ligou aí 4 vezes. Se eu tenho um caso de 3 átomos não possui elétrons disponíveis, então continua sendo uma geometria linear. Agora, se eu tenho 3 átomos, mas possui elétrons disponíveis, que é o caso da água, né? Nós temos o oxigênio ligado com o hidrogênio e ainda sobra aí 2 pares de elétrons, certo? 2 pares de elétrons disponíveis, eu tenho a chamada geometria angular. Vai formar um ângulo, né? Vai formar um ângulo aqui, ó. Esses hidrogênios, eles são atraídos por esse par de elétrons, ora para baixo, ora para cima. Se eu tenho 4 átomos, tá? Não possui elétrons disponíveis, não possuindo aí elétrons disponíveis, a minha geometria será trigonal. Eu dei o exemplo aqui do SO3, H2CO. Então, eu tenho 4 átomos e quando eu faço a ligação entre eles, não sobra elétrons disponíveis no átomo central, tá? Não esqueça de assistir, tá? O vídeo sobre ligações químicas. Beleza? Então, nesse caso, a geometria é trigonal. Se eu tenho 4 átomos e possui elétrons disponíveis no átomo central, que é o caso aqui, ó, vamos fazer o NH3, ó, N, ele vai ligar com o hidrogênio, o N está na família 5A, então tem que ligar 3 vezes, porque a ideia é ter 8, né? Ele vai ligar 3 vezes aqui com o hidrogênio, formando 8, mas se ele está na 5A, ele ligou 3 vezes, ainda tem aqui um parzinho de elétrons disponível. Então, aqui eu tenho 4 átomos com elétrons disponíveis. Então, possui elétrons livres. A geometria será piramidal. A imagem aí, né? Quase não pegava o NH3, mas é isso aí. Quando eu tenho 5 átomos, independe do átomo central. A geometria será tetraédrica. Vamos dar um exemplo aqui do carbono. Carbono ligando com o hidrogênio uma vez, com o hidrogênio 2 vezes, com o hidrogênio 3 vezes, com o hidrogênio 4 vezes. Ele tem que fazer 4 ligações, está fazendo as 4 ligações aí com o hidrogênio, não tem mais elétrons disponíveis, tá? Independe do átomo central, eu tenho 5 átomos, a geometria tetraédrica. Então, são esses tipos de geometrias que nós temos entre as moléculas, tá? Linear, angular, trigonal, piramidal, tetraédrica. Temos outros, né? Bipirâmide, trigonal, octaédrica, mas as mais comuns são essas que eu estou falando para vocês, beleza? Então agora vamos voltar ao nosso exercício. Voltando aqui com a nossa questão 2, nós temos a substância água e gás carbônico. E eu já até falei para vocês, né? Nós já conversamos aí sobre a geometria dessas moléculas, tá? Então eu tenho o carbono que está ligado com oxigênio e com outro oxigênio. E eu tenho a água, que é o oxigênio ligado com hidrogênio. Acabei de falar para vocês sobre as geometrias. Então, nós sabemos que essa geometria do CO2, ela é uma geometria linear. Por que linear? Porque temos 3 átomos, mas não tem elétrons disponíveis no átomo central. E a água é uma geometria angular. Vai formar um ângulo entre os 2 elementos aí, hidrogênio. Então, nós já sabemos a geometria. Vamos responder a questão. Pode-se afirmar corretamente que as geometrias moleculares
e as polaridades das moléculas de gás carbônico, de água e gás carbônico são, respectivamente. Gás carbônico, tá? Como nós vimos em vídeos anteriores, é uma molécula apolar. Por que a molécula apolar? Porque eu tenho duas nuvens eletrônicas e dois átomos iguais ligados no átomo central. Duas nuvens e dois átomos apolar. No caso da água, eu tenho os elétrons disponíveis aqui. Eu tenho dois átomos iguais, são os hidrogênios, e eu tenho 4 nuvens. Então, deu uma diferença entre átomos iguais e nuvens eletrônicas, tá? Eu estou falando bem rápido aqui porque eu já gravei um vídeo passado referente à questão das polaridades de moléculas, certo? Então, no caso, a água é uma molécula polar. Então, vamos na sequência. Qual a alternativa que corresponde aí água e gás carbônico na sequência? Eu tenho uma geometria angular e polar para a água, e para o gás carbônico eu tenho uma geometria linear e apolar. Então, deu letra D. Certo? Eu tenho para a água, H2O, geometria angular e ela é polar. E para o gás carbônico, a geometria linear e a molécula apolar. Que a sequência é água e gás carbônico. Beleza? Então é isso. Finalizando essas duas questões, certo? Somente corrigindo os exercícios. E nós temos aulas mesmo, né? Explicação mesmo aqui no canal sobre polaridade de moléculas e também sobre ligações químicas, que foram assuntos abordados aqui, mas de forma bem rápida e resumida. Galera, vou ficando por aqui. Desejo para vocês bons estudos. Fiquem todos na paz e até breve. Fui!